Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui de volta agora para continuar a estudar os princípios de interpretação da Bíblia. Hoje estamos no princípio, na regra de número 17. Vamos lá? A regra diz: interprete as palavras dos profetas, estamos tratando agora de profecias, no seu sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira como se cumpriram indiquem claramente que tem sentido simbólico. O cumprimento delas pode ser por etapas, cada cumprimento sendo uma garantia daquilo que há de seguir-se. Explicando em poucas palavras aqui o significado desta a regra, né? Os profetas fizeram profecias, às vezes usando linguagem figurada, usando símbolos que representavam algumas realidades espirituais ou episódios que viriam a acontecer. Mas na maior parte das profecias, as profecias são literais. Até porque o foco do ministério profético não é trazer eventos futuros, predizer eventos futuros, mas sim trazer a palavra de Deus para a correção do povo de Deus na sua caminhada cristã. Então, só podemos tomar uma profecia no sentido simbólico ou até figurado quando o contexto for claro a respeito disso. Se não tiver uma evidência clara de que aquilo é figurado, então deve ser tomada a profecia literalmente, conforme o entendimento até a aplicação para o povo da época em que a profecia foi escrita, tá certo? E a segunda etapa da regra é as profecias, algumas profecias são cumpridas em etapas, não necessariamente cumpridas literalmente de uma única vez. E aí ele vai citar uns exemplos aqui no comentário, então vamos ao comentário. Em alguns aspectos, a profecia é para o cristão o que a política é para o homem secular, fonte de muita controvérsia, acaloramento e emoção. Eu tenho visto isso, que é verdade. Esta regra de interpretação não se destina a influir em suas convicções sobre profecia, mas simplesmente estabelecer um roteiro para a formação das suas convicções. Como formar convicções sobre profecias com alguma eficiência, né? Mais ou menos assim. Uma das regras já estudada afirma que a escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente, essa é a regra de número 10. A profecia deve ser interpretada literalmente, a menos que o contexto ou alguma referência posterior da escritura indique outra coisa. Mas inicialmente a profecia tem que ser tomada literalmente. Um exemplo de um ponto na escritura em que uma referência posterior na escritura indica que não pode ser tomada literalmente é a profecia de Malaquias a respeito do precursor de Cristo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Malaquias 4, versos 5 e 6. Então, aí ele diz assim, diz Malaquias que Deus enviará o profeta Elias. Quando apareceu João Batista como precursor de Jesus Cristo, gerou-se muita confusão, o que mostra que o povo daquele tempo esperava que a profecia iria cumprir-se literalmente. Eles entendiam que era o próprio profeta Elias. Mas aí Jesus vai esclarecer que foi alguém que veio no espírito de Elias. São coisas diferentes. E eu espero que você entenda o que significa essa coisa de vir no espírito de alguém. Havendo dúvidas sobre isso, a gente esclarece lá no grupo do WhatsApp, tá bom? A gente debate lá e se alguém queira, alguém queira fazer parte aqui do nosso grupo de WhatsApp, não faz ainda, está assistindo esse vídeo no YouTube, é só mandar uma solicitação para o meu
WhatsApp, que está o número aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. E aí eu coloco você no grupo lá. Contudo, Jesus disse que a profecia deveria ter cumprido... Contudo, Jesus disse que essa profecia deveria ter cumprimento figurado e não literal. Olha a explicação. Uma ocasião, Jesus afirmou: todos os profetas e a lei profetizaram até João, no caso até João Batista. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11, 13 e 14. Então Jesus está dizendo que João Batista era o Elias que havia sido anunciado pelo profeta Malaquias. Outra ocasião, quando seus discípulos lhe perguntaram: por que dizem, pois, os escribas que é ser necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Finalmente, os discípulos entenderam que Jesus chamara João Batista de Elias. Mateus 17, do verso 10 ao verso 13. João Batista foi o cumprimento da profecia de Malaquias. Portanto, essas explicações do Novo Testamento e de Jesus dão-nos a entender que a profecia de Malaquias não era para ter sido tomada no sentido literal. Tá certo? Então, a Bíblia, e aqui até entra outro princípio que nós já falamos lá atrás, a Bíblia explica a própria Bíblia. Jesus explicando algo que foi profetizado alguns séculos antes na profecia de Malaquias. Aí ele continua: essas ilustrações constituem a exceção e não a regra na interpretação da profecia. É aquilo que eu disse. A maioria das profecias devem ser tomadas literalmente conforme o contexto da época em que elas foram pronunciadas. Na maior parte, as profecias podem e devem ser interpretadas literalmente. Pode ser que haja ocasiões em que você pode fazer derivar dois sentidos aparentes de uma profecia. Nesse caso, dê preferência àquele que teria sido mais óbvio para a compreensão dos ouvintes originais. Por isso que eu estou falando que a profecia deve ser tomada literalmente no sentido que tinha para os escritores originais. Também haverá ocasiões em que um escritor do Novo Testamento dará uma passagem do Velho Testamento uma interpretação profética, quando a passagem do Velho Testamento não parece ser profética. Então, há essa situação também. Você achará um exemplo disto em Oséias. Israel tinha se afastado de Deus e se fez referência a ele como a esposa adúltera do Senhor. Deus falava a Israel quando disse: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Isso está escrito em Oséias, capítulo 11, verso 1. Os ouvintes originais poderiam concluir, e com acerto, que isto se refere à libertação de Israel do Egito sob a liderança de Moisés. Mateus, porém, cita esta passagem e diz que ela é profética sobre Jesus Cristo, quando José e Maria voltaram com ele de Nazaré. Aliás, com ele para Nazaré. E lá no Egito ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, o Mateus, séculos depois, dá um significado diferente para a profecia de Oséias. E o Mateus tem autoridade para isso. Nós não temos. Notamos que a passagem de Oséias é profética, porque Mateus, escrevendo por inspiração do Espírito Santo, diz que é. No seu estudo da Bíblia, você não pode tomar essas liberdades de dizer porque você acha que é. Aí você tem que ser honesto e dizer: eu acho que é, mas não posso afirmar. Mateus podia, porque escreveu por inspiração do Espírito Santo. E o Espírito sabia a correta interpretação de Oséias, visto que o inspirou também. Todavia, Mateus não lhe conta porque usa desse modo a profecia de Oséias. Então é coisa lá do Espírito Santo que não cabe a nós.
Muitas vezes uma profecia se cumpre parcialmente numa geração, é o segundo tópico que eu falei dessa regra. Muitas vezes uma profecia se cumpre parcialmente numa geração, com o restante cumprindo-se noutra época. Na ocasião em que a profecia é dada, isto não é perceptível, fica claro quando uma parte se cumpre e outra não. É muito semelhante com o que acontece quando você olha para as montanhas e vê apenas a primeira fileira delas. Quando os profetas olhavam para a vinda do Messias, viam os seus dois adventos como um só. Os profetas do Velho Testamento não entendiam que Jesus viria uma vez, fisicamente, nascendo lá de Maria e José e tal, e aí séculos depois viria a segunda vez para buscar a sua igreja. Ele olhava a vinda de Jesus como um evento só, e chamava inclusive de o grande dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, que começou com o nascimento de Jesus, vai se concluir com a segunda volta de Jesus para buscar o seu povo. Quando você sobe uma montanha e desce ao vale do outro lado, vê outra fileira de montanha. Olha para trás e vê uma fileira, olha para frente e vê outra. Os cristãos de hoje são um tanto parecidos com isto, no sentido de que ficam entre os dois adventos de Cristo. Atrás de nós ficou a sua primeira vinda, em frente de nós está a sua segunda vinda. Então, muitas profecias do Velho Testamento, como eu disse, viam a vinda de Jesus como um episódio só. Num par de profecias, podemos ver que foi isso que aconteceu. Deus profetizou mediante Joel, ele vai citar o exemplo de Joel, uma profecia de Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha aí a expressão do dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está escrito em Joel, capítulo 2, do verso 28 a 32. Pedro cita exatamente estas palavras no dia de Pentecostes, Atos 2, de 15 a 21. Quando o Espírito desceu sobre a igreja, Pedro disse, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 2,16. De fato, o Espírito foi derramado sobre eles, mas quando foi que o sol se converteu em trevas e a lua em sangue, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor? Ainda essa parte não aconteceu, né? Essa porção da profecia de Joel se refere ao segundo advento e se cumprirá no futuro. Na perspectiva de Joel, desculpem, na perspectiva de Joel, os dois adventos parecem um só, mas tem duas etapas de cumprimento. E aí lá no WhatsApp nós podemos debater mais isso para procurar esclarecer. Se alguém ficar com dúvida é só perguntar, tá bom? Podemos observar a mesma coisa na profecia de Isaías concernente ao Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Inclusive essa profecia aqui de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, que é messiânica, poderia ser facilmente interpretada. Eu penso que até talvez o próprio Isaías deve ter pensado assim, é um achismo meu, que isso se refere ao próprio Isaías, como aquele sobre quem o Espírito do Senhor estava falando. Mas ela é tomada no sentido profético para apontar para Cristo. Jesus estava na cidade de Nazaré, onde fora criado, quando entrou na sinagoga para adorar no sábado. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, Jesus, né? E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele.
Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Se está escrito em Lucas capítulo 7, capítulo 4, do verso 17 ao verso 21. Então, ao comparar a declaração de Nazaré com a profecia de Isaías, você nota que Jesus interrompeu a leitura no meio da sentença. Isaías 61, verso 2. Omitiu as palavras: e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. Porque o dia da vingança e o dia do consolo, né, para os que choram, ainda vai se cumprir. Jesus parou na metade disso. Essa parte já se cumpriu e deixou a outra. Por quê? Deduzimos que é porque ela ainda vai se cumprir. E ele diz: esta parte da profecia refere-se à segunda vinda de Cristo. Isaías combinou os elementos proféticos relativos aos dois eventos. Da sua posição de observação, eles pareciam um só. Reconhecer isto ajudará em seu estudo da Bíblia, como também animará o seu coração, pois o cumprimento da primeira etapa é uma garantia do seu cumprimento total, justamente como o Espírito Santo é o penhor ou a garantia de sua herança em Cristo. Anime-se! Ele veio a primeira vez como fora prometido, também virá a segunda vez como foi profetizado. Então, o princípio é: tome uma profecia literalmente, a não ser que o contexto ou uma explicação posterior mostre significado figurado para ela. Tá bom? Significado figurado ou um cumprimento posterior. Inicialmente, a profecia é aplicada ao povo da sua época, dentro do seu contexto. Tá bom? E aí há essa questão das mais de uma etapa de cumprimento de uma profecia. Então, a prudência nos diz para estudar profecias com muito bom senso, para não começar a fazer afirmações categóricas, sendo que as profecias podem ter essas nuances que podem passar desapercebidas. Aguardo vocês lá no grupo de WhatsApp para debater esse assunto. Gostaria muito de ouvir sua opinião lá. Grande abraço a todos.